uma tarde muito bonita, muito gostosa. Além do sol lá fora, nós temos um sol aqui dentro. Lourdes Catão, que me deu prazer de vir falar comigo hoje. Como é que está, Lourdes? Muito bem. Eu estou vendo que você também está muito bem. Mas isso daí é coisa de amizade antiga, viu? Vocês não vão reparar, porque nós temos muito carinho uma pela outra. Às vezes não nos encontramos sempre, mas quando nos encontramos parece que nos vimos na véspera. É verdade. Não é? Eu tinha um elo com você muito grande, que era minha irmã, Helena Gondim. Mas ela era um encanto. Te adorava. Eu não digo era, eu digo é. Porque para mim ela permanece e 9 de janeiro eu sempre me lembro. É isso mesmo, que bom. E eu espero que ela esteja no lugar mais maravilhoso que Deus possa lhe dar. Estou certa, Não é? que ela merecia. E você teve também na sua descendência direta um caso muito triste com a mesma doença do seu filho, que também, não é? Que também deixou o mundo muito cedo. Foram 2 golpes muito grandes. Muito grandes. Como era o nome dele? Antônio Manuel. Antônio Manuel, que deixou filhos lindos para você. É verdade. E já deixou uma netinha. Já deixou uma... Não, o Antônio não. O Antônio me deixou 3 filhos. Não deixou nenhuma... Ah, peraí, aquela grandinha que eu vejo é uma neta. A neta... Eu tenho uma bisneta agora. Tem. Da Rose. Uma bisneta da Rose. É. E da Amanda é só homem que você tem? Não, tenho também uma bisneta e um bisnetinho. São filhos da Bebel, que é casada com Daniel Clabin, Bebel Catão Clabin. Então, nós temos aqui uma família bonita que eu espero que a descendência, sobretudo feminina, mantenha a beleza da vovó. Vovó que não é parada, nunca foi, ela desde sempre, desde mais jovem, sempre brilhante, era uma das 10 mais elegantes. E eu me lembro uma capa da Manchete em que você estava dando o pontapé inicial numa bola de um jogo do Botafogo. Eu sou botafoguense. Pois é, que bom, não é? Que nós ganhamos. Ganhamos. E só podia ser, não é? Não é? Conta um pouco dessa tua passagem. Como é que você foi parar em fazer alguma coisa para futebol também? Bom, aí eu acho que era mesmo amor ao Botafogo. Você é botafoguense? Sou. A gente inteligente é isso aí. Sou de família. De família, meu avô, né? meu pai, eram todos... Mas não satisfeita com o brilho pessoal, da beleza dela, da elegância, do que ela podia trazer para as festas beneficentes, que ela sempre trabalhou muito para esse fim, ela resolveu ser, depois de algum tempo, decoradora. Digamos, arquiteta de interiores. Isso, designer, arquiteta de interiores. E eu queria que você falasse sobre isso, o que isso te trouxe de alegrias, de problemas. Eu vou te contar. Agora, inclusive, eu não trabalho mais. Eu, quando vim para o Brasil para ficar com o Antônio, eu fechei meu escritório em Nova York, que eu já tinha há quase... Desde 1980 que eu comecei a fazer decoração. Por que Nova York? Porque é uma longa história. Quando eu me separei do Álvaro, eu fui morar em Paris. E eu me casei com François Goban-Daudet. E morei em Paris durante 7 anos. Depois ele resolveu investir em Nova York, nos Estados Unidos. E aí nós nos mudamos para Nova York. E eu sempre quis trabalhar. Mas antigamente aqui mulher não trabalhava. Ah, não, Deus meu, era só para ser dona de casa. O Álvaro nunca deixou eu trabalhar. E você desde sempre queria fazer alguma coisa? Eu sempre queria fazer alguma coisa. Aí, quando eu cheguei em Nova York, também o François, bom francês, também não queria que eu trabalhasse. E aí, em 1979, eu me separei. E fiquei... Mas isso dói para burro. Você se separou 2 vezes. 2 vezes. E como é que foi essa transição para você? Do primeiro e do segundo? Houve semelhanças? Como é que foi?
Não, eram duas pessoas totalmente diferentes. Mas semelhanças na tua dor, Na tua experiência. Não, com o Álvaro foi mais doído, digamos assim, porque eu tinha 3 filhos, nós nos entendíamos muito bem, inclusive. Era um casamento muito agradável, ele era uma pessoa muito bem educada, e nós tínhamos uma vida agradável, saíamos muito, viajávamos muito. Era uma vida muito ativa e vocês se casaram na idade certa, os dois com diferença pequena de idade, acompanhando um ao outro, não é isso? Exatamente. E depois ele fez política e eu fiz as campanhas com ele em Santa Catarina. Ele foi deputado federal, depois ele foi suplente de senador e depois ele abandonou a política. Sim, mas você deu o seu... Mas eu dei a minha colaboração, seu tributo quanto a isso, né? Bom, mas aí também o que aconteceu um pouco foi que Brasília nos separou muito. Ah, porque ele como deputado passava lá. Ele ficava, E eu ficava aqui no Rio, porque as crianças ainda eram relativamente colégio pequenas, e vida normal. Precisavam de mim. Aí aconteceu. Bom, quando acontece, a gente, por um lado, diz até graças a Deus, porque não há tanta discussão, não há tanta... Exatamente. E o que aconteceu foi que nós ficamos sempre muito amigos. Eu sempre falava com ele de Nova York, e quando eu vim aqui quando separou, foi logo para lá? Eu fui para Paris. Para Paris primeiro. Eu morei 6 anos em Paris. E lá é que você conheceu? Não, eu já tinha conhecido o François. Aqui no Rio? Em Paris, mas antes. Sei. E aí houve o casamento com o François. E a separação, você considera que essa foi menos dolorida do que a do Álvaro? Foi, porque nós não tínhamos filhos em comum. Já tinha um pouco mais de experiência de vida. Mais compreensão das coisas. Mais compreensão das coisas. E então nós nos separamos também amigavelmente. E eu resolvi continuar em Nova York. Porque talvez o campo para seu trabalho era melhor. Mas nessa época eu não trabalhava. Eu quero saber como é que você resolveu romper seguinte, essas amarras. Eu fui morar sozinha num apartamento. Era a primeira vez que eu morava sozinha na minha vida. Porque eu tinha morado. Brasileira, com a criação de Dantes. Criação de Dantes com os meus avós que me criaram. Depois eu me casei aos 18 anos, fui morar com o Álvaro. Tinha sempre alguém? Tinha sempre alguém. Depois eu me separei, quando eu fui para a Europa, eu fiquei uns meses no hotel, no Plaza, e depois nós nos casamos e aí eu fui morar com ele. Então, quando eu me separei do François, realmente foi a primeira vez na minha vida que eu morei sozinha. É uma mudança brusca. Aí foi uma mudança brusca. Mas eu tive muita sorte, eu arranjei os 2 últimos andares de uma townhouse. Numa época em que era difícil, como é que se diz? Como é que estava o mercado imobiliário naquela época? Era favorável? Era mais barato? Era mais barato, mas eu não comprei. Eu primeiro aluguei. Sim. E eu aluguei esse top da casa, que era da Grace Mirabella, que naquela época era editora-chefe da Vogue. Olha só. Quer dizer, só uma porta aberta. Pois é, foi muito agradável e ficou muito bonitinho o apartamento. Você mesma fez a sua decoração a seu gosto para você morar? Exatamente. E daí eu comecei a ficar muito inquieta, porque não dava morar em Nova York sem fazer alguma coisa. Sim, de todo jeito você ganhava em real, cruzeiro, sei lá que moeda era na época. E então você tinha que gastar em dólar. Em dólar. Doloroso isso. Era difícil.
Mas aí eu tive uma amiga, a Malu Futcher Pereira, e ela chegou casada com o embaixador de Portugal. Ela tinha se separado do Marcos Azambuja. Assim, que até hoje está aqui pontificando. Tá, que também é muito amigo meu, gosto muito dele. E aí, ela era decoradora em Brasília. Ah, bom. E ela me disse, você não quer fazer? Porque eu conversei com ela e disse, eu não vou aguentar ficar aqui sem fazer nada à toa. Ela disse, vamos fazer uma firma de decoração. Quer? Eu digo, quero. Perfeito. Maravilha. E assim nasceu a sua vocação. A minha vocação. E você sentiu que era isso que você gostava de fazer? Porque eu já fazia, todas as minhas casas eu fazia praticamente. Sim, mas era para você. Mas era para mim, mas eu tinha várias amigas que me pediam para decorar. Claro, porque viam sua casa, gostavam. Gostavam, Como é que você fazia? Você impunha muito a sua vontade com fé ou você ia pelas beiradas assim? Olha, eu ia mais pelas beiradas, não é? Porque eu acho que o cliente tem direito a morar como gosta. Então, isso é importante. Ter um ambiente que ele se sinta bem. Porque não adianta você fazer uma casa fantástica e que eu não me encontre. E que não tem nada, exatamente. Então, eu procurava sempre saber o que ele gostava, as necessidades. E aí me dei bastante bem. Seu estilo sempre foi um estilo moderno, mais eclético. Um moderno que ia um pouco para o clássico, né? Exatamente, um moderno clássico. O que você gosta de fazer? Misturar? Dá umas dicas para a gente. Você ainda está trabalhando como decoradora? Estou. Agora eu então não pode contar muito, senão vai contar o segredão. Mas eu conto, imagina. Hoje em dia eu sou quase que amadora. É aberta. E aberta, porque realmente eu não tenho mais um escritório aqui nem em Nova York. Sim, mas de todo jeito você atua. Eu atuo porque agora mesmo, o ano passado, eu passei 8 meses nos Estados Unidos fazendo um apartamento para uns clientes meus. Que já te conheciam. De várias casas que eu já tinha feito para eles. Então eles só queriam você. Aí eles me chamaram, eu fui, fiz o apartamento, ficou lindo na Park Avenue. E agora eu estou indo, dia 23, de volta para outros clientes que também pediram que eu fosse. Mas aí é que está a coisa mais bonita, porque você fez, você criou, botou sementes. E as pessoas gostaram e querem você de volta. Exato. Nos dias de hoje, o que você acha mais importante para uma casa? Para os dias de hoje, porque a vida mudou muito. Muito, muito. Eu acho que espaço é uma coisa vital numa casa. Digamos, aqui está muito atopetado. Não, aqui está perfeito, imagina. Está lindo, seus quadros são maravilhosos. Adorei a sua parede vermelha, porque eu também sempre tenho uma parede vermelha. Adolfo fez. E eu vou mantendo, né? Então, o que acontece é que você, digamos que quisesse modificar alguma coisa aqui, qual seria o item? Seja à vontade, para mim pouco importa. Você pode falar que não vai doer. Olha, eu acho que a arrumação é perfeita. O que você fez, esse grupo aqui, um outro grupo ali, a sala de jantar ali no final, acho que isso eu não mexeria. Não sei o que eu poderia fazer. Talvez eu jogasse um tapete. Não, tapete, eu vou te explicar qual é o meu drama com tapete. Eu tenho 6 cachorrinhos. E eles acham o tapete mais macio. Claro. E que é mais atraente. Então, o que eu tenho aqui? Quando muito, num canto outros jornais para que eles possam... Porque você pode educar educar 2. Pode educar 6. Mas eles são a minha vida. Eu não me sinto sozinha. Eu tenho uma também. Mas aquela uma é Lhasa, né? Ou é Shih Tzu? Não, é... ela é salsichinha. Então você também é cachorreira. Eu sou cachorreira. O que você gostaria mais no dia de hoje de fazer, de sentir,
Viver. De viver? É. Olha, eu acho que eu tenho uma vida agradável. Uhum. Não tenho queixas. Eu saio bastante. Ela tem muitos amigos. O círculo de Tenho muitos amizade amigos. dela é maravilhoso, não muda, são pessoas que são fiéis daquilo que... para qualquer fim. Foi interessante, porque quando eu voltei, eu disse, meu Deus, será que eu vou me adaptar? Será que os meus amigos vão continuar meus amigos? Mas, olha, ela encontrou o lugar dela que estava vago. Não tinha ninguém ocupando o seu lugar. Sei se foi e isso é que foi muito bom, porque eu me lembro de você nas casas das pessoas com mais variadas idades possíveis. É verdade. E hoje em dia eu tenho vários amigos mais novos. Claro, por causa da tua turminha que você vai criando e vai acompanhando. Ela tem um espírito jovem, ela tem sempre uma coisa boa para dizer, uma coisa nova para dizer, e ela procura influir sem te incomodar. Muito obrigada. Não é isso? Pelo seu julgamento. Mas não é bem um julgamento, a gente observa, não é verdade? É verdade. E eu acho que é isso que você tem de mais bonito para nos dizer. Aliás, eu vou te pedir uma mensagem, que você diga alguma coisa, porque eu tenho um tirano, que é o meu diretor, e que já está mostrando... A hora. E que já está mostrando que, embora eu tenha muito mais para conversar com você, tem que deixar para uma próxima. Perfeito. E eu deixo a porta aberta para você dizer quando você sentir que tem alguma coisa para contar e que você queira dizer para o público da internet. Que dizem também que o público da internet só gosta de entrevista curta. É verdade. É verdade? É verdade. Ela sabe mais que eu. Eu acho que não, eu me rebelo contra isso. Dê a sua mensagem, meu amor, para que eles possam conhecer você melhor. A minha mensagem, eu acho que deve ser uma mensagem de paz, de amor. Acho que nós estamos numa fase do mundo que precisamos de muita compreensão, muito amor, muita paz. Eu espero que os povos se entendam melhor do que estão se entendendo. Ela está certa, mas eu acho que seria bom terminar a indústria bélica. Terminar a indústria bélica. Eu também acho. Não mas é? Você vê o Obama, o problema que está tendo para conseguir que não se vendam armas? Pois é. Ele foi uma boa surpresa, não foi? Foi. Para mim, ele foi um bom presidente. Está sendo. Bom, minha gente, olha, com essa mensagem da Lourdes, eu estou falando até demais porque não tinha nada para adicionar. É a minha amiga Lourdes Cartão. Somos amigas.